Capítulo 4, do 35 ao 41. Pega a sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Vamos fazer uma leitura responsiva, para que a gente possa entender essa mensagem que Deus quer falar conosco. 4 do 35 ao 41. Vamos lá, eu vou ler os versículos ímpares. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. 36. Eles, deixando o chão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava no domingo, sobre a almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se trata de que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Aquele fundozinho especial para nós. Irmão, eu orei a Deus, eu pedi um tema para essa palavra de hoje. E o tema que eu, olhando para essa mensagem, são mensagens que nós até vimos várias vezes. Pregadores aí de renome, né, pregam maravilhosamente. Mas eu trouxe essa mensagem para um ensino nosso. O Espírito Santo me impulsionou a falar um pouco sobre isso. E o tema que eu quero dar essa mensagem hoje é quando as coisas sob controle se tornam incontroláveis. Eu quero que você repita comigo. Quando as coisas, diga, sob controle, se tornam incontroláveis. Pergunta para o teu irmão assim: você continua sendo crente? Porque a gente ter o controle das coisas é muito bom, irmão. É maravilha quando nós, pastores, temos o controle da situação na igreja. Bate aquela bonança na igreja, o pastor chega até deitar numa rede e ficar ter tempo de ir, porque está tudo sob controle. Mas o problema não é quando está sob controle, o negócio é quando aquilo que está sob controle se torna incontrolável. É isso que Deus vai falar aos nossos corações hoje. E eu, como eu digo aqui, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido. Marcos utilizou Mateus, Jesus utilizou Mateus, Marcos, Lucas e João. E Marcos, ele foi chamado para pregar para os romanos. E os romanos era aquele tipo de pessoa que não gostava de historinha. Não tem muita gente, quando a gente vai falar com ela, e ela fala assim: ai, pastor, para do negócio, vai logo, vai direto para o assunto, né? Não tem gente que é assim? Não, tem gente que não gosta muito de rodeio para conversar. Tem gente que gosta mesmo da pessoa chegar e ir direto e dizer logo. Os romanos, ele era assim. Foi por isso que Jesus usou seus evangelistas de forma diferente. Cada um tinha um estilo de pregação. Lucas já era aquele camarada mais catedrático, ele falava e rodeava. Mateus também. Mas Marcos não, Marcos ele era um cara ligeiro. Então eu sempre digo que quando Deus nos leva ao Evangelho de Marcos, é porque Deus quer falar sem rodeio. Até porque eu estou indo embora sexta-feira, deve ser isso. Aí ele quer falar rápido, para que você tome ação rápida. Às vezes, irmão, tem situações que você não pode ficar rodeando, tu tem que resolver logo.
Então Deus ele me levou a esse evangelista aqui. Uma palavra que nós vamos meditar sobre isso. Porque essa tempestade que nós estamos vendo aqui, ela tem um paralelo com a nossa vida espiritual. Eu posso até dizer que ela tem uma peculiaridade. Eu pude separar aqui algumas peculiaridades da tempestade que esses discípulos enfrentaram com Jesus dentro do barco, com a tempestade que nós enfrentamos como crente nessa terra. Bem, se você nunca enfrentou tempestade, eu não quero te enganar, um dia você vai enfrentar. Os jovens aí que ainda estão vivendo a brisa, né? Eu acredito que mais adiante, jovens, vocês vão ter tempestade. Então, essa palavra para nós hoje meditarmos algumas peculiaridades da tempestade. E algumas peculiaridades aqui, a primeira é que as tempestades da vida são inesperadas. Diga assim comigo: as tempestades da vida são inesperadas. O mar da Galileia, irmão, ele era assim. Era um mar tranquilo, mas de repente, a Bíblia diz que de repente o mar da Galileia ele dá um furacão, um tufão no meio do lago. A coisa estava bem e tal, de repente dava ali um reviravolta. E a mesma coisa é a nossa vida. Às vezes nós estamos bem, estamos tranquilos, o negócio está fluindo, de repente, irmão, um acidente, de repente uma enfermidade, uma notícia, de repente um problema, irmão, no nosso casamento. Quando Jesus virou para aqueles discípulos assim, ó, vamos para o outro lado, eu acredito que eles entraram naquele barco porque eles eram acostumados no mar da Galileia. Ali muitos deles eram pescadores e foram remando para o outro lado, ó, debaixo da ordem de Jesus. Que maravilha, né? Cantando aquele hino que o Reinaldo acabou de cantar aqui, Rompendo em Fé. Porque quando a gente está debaixo da ordem de Jesus, né, e temos o controle da situação, é uma bênção. A gente pula no poder, a gente fala em língua, né, irmão? Até o tom de voz melhora quando a gente está bem. A gente levanta na igreja e quer que todo mundo sinta aquilo que nós estamos sentindo. É aquela maravilha que nos envolve, aquela coisa. Mas os discípulos estavam lá bem, irmão. Jesus dentro do barco com eles, estavam lá remando. Tinham acabado de sair de um sermão da montanha. Olha, irmão, cheio de fé. Às vezes não é assim, irmão. Às vezes nós saímos daqui da igreja com uma palavra poderosa, saímos daqui cheio de fé, mas quando a gente enfrenta a primeira luta, irmão, parece que a gente nunca conheceu Jesus. É assim? A gente está bem, sai da igreja aleluiado, vira o teu irmão, você está aleluiado? Pergunta aí. A gente sai aleluiado, bem aleluiadinho da igreja, uma palavra abençoada, uma profecia, algo tremendo, mas quando a gente chega lá fora, irmão, uma tempestade repentina nos pega e a gente age como se nunca conhecemos Jesus. Isso aí que é o problema. Aí é onde está o diferencial na vida de um crente, irmão. Porque nós não podemos viver só de glória e aleluia. A Bíblia diz, eu quero que você abra em João 16, 33. Livro de João 16, 33. A Bíblia diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz no mundo. Tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está dizendo: eu fui perseguido, eu passei tribulações,
vocês também vão passar. E essa primeira peculiaridade é: as tempestades da vida são inesperadas. E às vezes, irmão, quando nós se deparamos com essas tempestades, né, a gente até desconhece o irmão. Tem gente, irmão, quando está debaixo de temporal, é um caso sério. Desconhece. Porque você vê ele, numa semana você vê ele aqui pulando de um pé só, falando em mistério. Quem olha fala assim: olha, Jesus, essa aí se vai para o céu hoje. Do jeito que está, isso daí tá, né? Mas quando vem o reviravolta, irmão, da vida, que isso nós vamos enfrentar, todos nós vamos enfrentar as tempestades da vida. Há uma diferença em você enfrentar uma tempestade na desobediência de Deus, e há uma diferença em você enfrentar uma tempestade fazendo a vontade de Deus. Porque os discípulos estão enfrentando tempestade fazendo a vontade de Deus. Nós vamos chegar nessa diferença aí, mas a tempestade existe. A tempestade existe dos dois lados, irmão. Jonas enfrentou uma tempestade porque fez o que era contrário ao que Deus mandou. E os discípulos enfrentou uma tempestade porque estavam fazendo o que Deus mandou, irmão. A tempestade, ela existe. Tanto na obediência como na desobediência. Vai existir, nós não estamos livres disso. Faz parte do nosso cotidiano. Faz parte da nossa jornada. Se espante se você está passando hoje uma tempestade, está apavorado. Faz parte da nossa jornada. Jesus disse. Segunda peculiaridade: as tempestades da vida às vezes escapam do nosso controle. Vamos lá? As tempestades da vida às vezes escapa do nosso controle.